Senhor, amado Deus, nós te damos graças nesta noite, Senhor Deus, nós te louvamos e te agradecemos por este dia que o Senhor nos deu. Muito obrigado, Espírito Santo de Deus, obrigado por aquilo que o Senhor tem nos provido, nos ensinado, nos guiado. Obrigado por esse momento que o Senhor está nos preparando de ver pessoas que nós amamos tanto, Senhor Deus, e muitas vezes estamos longe, não conseguimos estar perto, mas nós amamos essas vidas e amamos, Senhor Deus, estar reunidos em Teu nome, glorificando a Ti, te bendizendo pelas Tuas promessas, pelas vitórias, pelas conquistas que o Senhor tem nos dado. Muito obrigado pelas Tuas Amém. provisões, obrigado pelas ricas bênçãos, Senhor Deus, obrigado por estarmos aqui hoje. Obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor tem nos sustentado, o Senhor tem nos alimentado, apesar de lutas, apesar de aflições, apesar de provas, todas elas o Senhor tem nos livrado, tem nos dado vitória, tem nos colocado de pé. Senhor, esteja abençoando esse Amém. encontro, esteja abençoando os nossos corações, Senhor Deus, trazendo sustento, que a tua palavra, Senhor, venha de encontro às nossas necessidades, que o Senhor venha estar nos tocando com o teu doce Espírito Santo e que possamos, ó Pai, ser transformados pela tua presença nesse encontro. Que o Senhor venha estar operando nas nossas vidas, transformando os corações, levantando-nos, Pai, levantando a nossa fé, trazendo de volta a alegria, um cântico novo em nossos corações, porque sabemos Amém. que Tu és o Alfa e o Ômega, Tu és o princípio e o fim de todas as coisas, e nós necessitamos, ó Deus, das Tuas bênçãos, necessitamos, ó Deus, da Tua palavra, necessitamos ouvir a Tua voz, e como é bom, Senhor, ouvir a Tua voz, como é bom saber que o Senhor está conosco nesta noite, como é maravilhoso sentir a Tua presença, como é gostoso, Senhor Deus, estar envolvido em Seus braços. Senhor, abençoa cada um agora, em nome de Jesus. Que cada vida possa ser tocada e alimentada, que possamos ser alimentados nesta noite, para a Tua honra e para a Tua glória, Jesus. Amém, Senhor. Amém, Amém. Jesus. Amém. Bom, vamos lá, amados. Tinha preparado um textinho para a gente aqui. Eu acho que semana que vem vou ter que trocar de lugar, porque aqui está muito escuro, meu quarto. Vamos lá, Lucas, eu tive que pegar aqui como é que chama, Uma abajurzinho aqui para luminária. iluminar. Tá ruim, nossa. Lucas, A gente tá capítulo 8. ficando velho, né? Não vai chegar. Eu não sei o que vai acontecendo com a voz, não, com os olhos, não. Mas eu não estou conseguindo enxergar sem óculos, hein? Estou indo bem ainda. Vamos lá, ó, Lucas, capítulo 8. É um versículo que nós já conhecemos, daquela mulher com fluxo de sangue. Uma coisa que Deus tem falado comigo desde ontem, Deus tem falado comigo sobre essa passagem. E eu gostaria de passar para vocês. Diz aí no versículo 43, não sei se deu para abrir aí já. Ele diz assim, ó, e uma mulher que tinha um fluxo de sangue, havia 12 anos, gastara todos os seus sustentos com médicos e não pôde ser curada por ninguém. E chegando por detrás dele, tocou nas orlas da sua veste e imediatamente estancou o fluxo do seu sangue. E disse Jesus, quem me tocou? E quando todos negavam, Pedro e os que estavam com ele disseram, mestre, a multidão te aperta e te pressiona e dizes, quem me tocou? E disse Jesus, alguém me tocou, porque eu percebi que saiu virtude de mim. Então, vendo a mulher que não podia ocultar-se, ela veio tremendo e prostrando-se diante dele, declarou-lhe perante todo o povo a causa por que ele havia tocado e como ela fora curada imediatamente. E ele então lhe disse, né? Filha, tem bom ânimo, a tua fé te sarou, vai-te em paz, em nome de Jesus. Amém, amados? O texto aqui nos revela uma coisa que a gente vai vendo e como Jesus opera, né, nas nossas vidas, como Deus ele opera conosco. Aquela mulher, a Bíblia diz, nos revela aqui que ela havia gastado todo o seu dinheiro, né? Diz aqui a Bíblia que ela estava enferma por 12 anos e diz que havia gastado todo o sustento com o médico. Ou seja, não nos é revelado a situação que se encontrava aquela mulher enferma, né? Não é nos mostrado. Mas nós podemos perceber que 12 anos não são 12 dias, né? Não são 12 meses, não são 12 horas, mas era um momento de muito sofrimento, de muita dor, de muita vergonha, de muita angústia, né? Uma situação que provavelmente, né, a deixava muito abatida. E diz a Bíblia que por todo esse tempo ela perdeu tudo que tinha. E é engraçado que como o inimigo age contra nós, né? O inimigo está sempre tentando tirar aquilo que Deus nos dá. O diabo está sempre tentando tirar a vitória que Deus nos dá. O diabo está sempre tentando tirar a cura, a saúde que Deus nos dá. O inimigo está sempre tentando colocar na nossa cabeça que as coisas têm que ser como são.
né? Elas têm que ser desse jeito. Nós temos que continuar como estamos, né? Aceitar aquilo, a doença, ou a enfermidade, ou o cansaço, ou a depressão. O que mais estamos vendo hoje, nos dias de hoje, é essa depressão, essa tristeza nos corações, essa angústia nos corações, e que as pessoas estão carregando, e também tem levado as pessoas a gastarem muito com os médicos, né, com psicólogos, com psiquiatras. Eu recebo ligações diretas de pessoas pedindo oração nesta área. Então, nós estamos vendo que, naqueles dias de Jesus, como nos dias de hoje, a situação não muda, porque, né, a vida, nós sabemos que é a vida, né? E a doença, às vezes, ela se levanta contra nós, e o mal, e o ataque do inimigo, os dardos inflamados. Eu estou preparando um estudo para nós, de Efésios, capítulo 6, que fala da armadura de Deus, de nos revestirmos com aquela armadura de Deus. E eu estava vendo um pouquinho lá sobre os dardos inflamados, e diz ali que aqueles dardos inflamados simbolizavam o que acontecia nas guerras antigamente, onde eles molhavam as pontas das flechas no alcatrão, né, e colocavam fogo e atiravam para acertar as vistas das pessoas, para que elas pudessem ficar cegas do inimigo. E com isso, eles não poderiam olhar para cima, não poderiam olhar para o alto, não poderiam olhar para aquilo que Deus faz, aquilo que Deus fez, né? E elas ficariam perdidas. E no mundo espiritual nós percebemos a mesma coisa. O diabo, ele está tentando de tudo nos afastar do amor de Deus, da presença de Deus, da casa de Deus. O diabo tem feito de tudo para nos tirar, né, do foco daquilo que Deus tem dado. E note que diz a Bíblia que essa doença o acompanhou por 12 anos, ela gastou todo o seu sustento, ou seja, tudo que Deus tinha, tudo que era dela, foi embora com os médicos, os tratamentos médicos, sem nenhuma o quê? Solução. Mas algo acontece diferente, e aí nós vamos entrar naquilo que Deus tem falado, é quando Jesus entra em cena, quando a palavra de Deus entra, quando a vida entra, quando aquele que é autor da vida entra, e Jesus é o autor da nossa vida, Jesus é o consumador da nossa fé, ele é o princípio de todas as coisas. Se estamos aqui hoje é porque nós temos a graça de Jesus, o amor de Jesus. Se estamos aqui hoje é porque Deus tem nos sustentado, né? Até costumo dizer nos cultos, quantos que nós conhecemos que pararam no meio do caminho, desistiram, perderam a fé, perderam a alegria, não cantam mais, não glorificam a Deus, não bendizem o Senhor. E um pouco o oposto dessa mulher. E aqui não diz que essa mulher era filha, tratada como filha. Na verdade, ela era uma pessoa desconhecida, né? Ela não fazia parte dos herdeiros de Deus, né? Ela não era parte do judeu de Israel. Ela não fazia parte de ser herdeira, né? E mesmo assim, diz a palavra de Deus que não nos é revelado como que ela chega até Jesus, agora, se alguém falou, se isso chegou aos seus ouvidos, né? Mas ela foi despertada e provavelmente ela ouviu falar sobre Jesus, ela ouviu falar que existia um homem que curava e transformava, e o nome dele é Jesus, e nós sabemos o quanto Jesus tem feito por nós, o quanto Jesus tem nos amado, o quanto Jesus tem nos curado, o quanto Jesus tem entrado nas nossas vidas. E a pergunta que eu faço sempre é: o quanto Deus pode entrar nas nossas vidas? O quanto nós temos permitido, né, que Deus opere, que Deus faça conosco o que Ele quer, né? Às vezes passamos por situações que nós não queremos, mas nós sabemos que Deus está no controle. Passamos por situações que às vezes nos deparamos com situações que parece que tudo está contra, né? Até eu estava lendo esses dias aquele passagem que diz: por que sofrem os justos do Senhor? Por que nós sofremos tanto? Por que às vezes o cristão sofre tanto? Por que a igreja sofre tanto? Por que será que nós estamos passando por tantas coisas, né? E a gente às vezes não compreende o caminho de Deus, não compreendemos o agir de Deus. Mas isso é uma coisa, que Deus está operando nas nossas vidas, né? Eu acho que de todas as coisas que nós temos que saber é que aquela doença, aquela doença que estava naquela mulher por 12 anos, em algum momento a sua fé foi despertada, né? E nós sabemos o quanto é difícil quando nós estamos passando por períodos de lutas, quando nós ficamos desanimados, ou queremos ficar abatidos, ou queremos duvidar daquilo que Deus tem falado. Mas o Espírito Santo,
Tenho certeza que o Espírito Santo agiu na vida dessa mulher e impulsionou a vida daquela mulher a dar um salto, impulsionou a vida daquela mulher a ir até Jesus, impulsionou aquele coração que existia um homem que poderia mudar a sua vida, e Jesus, ele pode mudar as nossas vidas quando nós nos prostramos, quando nós cremos, quando nós vamos até ele com fé, quando nós colocamos as nossas limitações de lado, como essa mulher fez. Diz a palavra aqui no texto que nós estamos lendo, que Jesus pergunta quem ele tocou, porque Jesus sentiu que o toque daquela mulher foi diferente. E a pergunta que fazemos é: o que é esse toque diferente, né? Como que nós podemos saber que toque que nós estamos? Como é que eu toco diferente em Jesus? Que toque era esse que aquela mulher fez de tão diferente, né? E a resposta para nós é clara, né? Havia o que no toque daquela mulher? Havia fé, né? Havia esperança, havia expectativa, havia regozijo, havia alegria no coração dela. Amados, não tem coisa mais maravilhosa do que nós sabermos que nós temos um Deus, um Jesus que está cuidando de nós nos mínimos detalhes. Não tem coisa mais maravilhosa e tremenda nós sabemos que Jesus tem guardado nossas vidas de uma maneira tão maravilhosa que quantos livramentos Deus nos dá e nós nem sabemos. Quantas curas que Deus nos dá e nós não sabemos. Quantas vidas, quantos momentos de comunhão que Deus tem nos dado e nós muitas vezes nem percebemos. Quantas visões que Deus tem falado contigo, quantos sonhos que Deus tem te dado, quantas promessas que Deus tem nos dado, e a palavra de Deus diz que nós somos o quê? Herdeiros de uma promessa, nós somos filhos de Deus. Você não é um bastardo. E se aquela mulher, está falando aqui, que aquela mulher tocou com fé, nós somos herdeiros de uma aliança que não pode ser quebrada, de uma promessa que não pode ser quebrada, não fazemos a mesma coisa. Por que muitas vezes duvidamos? Por que muitas vezes nós não cremos como essa mulher creu de uma maneira simples? Porque diz a palavra de Deus que ela tocou em Jesus e Jesus percebe, e aqui os seus discípulos então dizem, né, para Jesus: mestre, o senhor está perguntando porque ele tocou no meio de uma multidão que está te apertando, de uma multidão que está aqui angustiada, né? Era uma grande multidão que estava ali tentando, talvez, bom, a situação daquela mulher não era das melhores, né? Porque a doença dela era visível e causava, talvez, né, um desconforto, né? Então, vamos dizer assim, era algo desconfortável. Sabíamos que Israel, naquela época, era muito machista, né? Mas os homens que se aproximavam, e aí depois nós sabemos que Jesus ele vem tocando, falando com as mulheres, com aquelas mulheres foi levantando e tudo se mudou, mas existia uma tradição, né, que impedia a mulher de estar no meio ali. Mas aquela mulher, ela teve o quê? Ousadia. Amados, a palavra de Deus diz que nós temos que ter ousadia, fé, certeza, esperança, expectativa de saber que Deus pode fazer um milagre na minha vida. Deus pode. E nós somos, e nós, muito mais do que essa mulher, temos uma promessa de ser filho, né? Nós somos herdeiros de uma promessa. E eu tinha escrito um negocinho aqui para nós, que diz que por 12 anos aquela doença, né, aquela doença estava rindo dos médicos. Mas aquela doença não pôde rir de quem? De Jesus. Por 12 anos aquela doença curtiu, fez o que quis com a vida daquela mulher. Mas diante daquele que é rei dos reis, houve mudança. Diante daquele que pode sarar, houve mudança. Porque Jesus é isso, Jesus é cheio de expectativa, Jesus se faz novo, presente. E quando nós vamos até ele, amados, é isso que acontece. A Bíblia diz que quando nós vamos até Jesus, a nossa natureza é transformada. Quando nós somos tocados por Jesus, nós passamos uma nova vida com Cristo. Quando nós cremos em Jesus, nossa vida é transformada, nossa alma é transformada, nossa expectativa, nossos pensamentos são transformados. E foi isso que aconteceu na vida daquela mulher, porque ele diz que instantaneamente ela foi o quê? Curada. Ora, o que é que Deus tem preparado para nós, amados? O que Deus fala conosco nesse texto? Será que Deus não pode fazer isso conosco nos dias de hoje? Pode. Será que Deus não pode te curar nesta noite? Pode. Será que Deus não pode estancar o sangue? Pode. Será que Deus não pode trazer vida num órgão que está deturpado? Pode. Um órgão que está mal funcionando? Pode. Será que Deus não pode fazer o que Ele quiser conosco? Pode. Ele pode fazer você de novo. Tem aquela passagem que diz que Pedro está preocupado de se quem quer morrer primeiro, se João, será ele? E Jesus pergunta para Pedro: Pedro, o que te importa se eu quiser que ele viva até que eu volte? A pergunta é: o que te importa se eu quiser te abençoar?
como está escrito lá em Romanos, né, que é pela graça nós somos o quê? Salvos. Pela graça você e eu somos curados. Pela graça nós somos transformados. O que te importa? Como a maneira que Deus vai agir na tua vida, eu não sei. Mas aquela mulher saiu de uma expectativa de 12 anos de enferma, 12 anos de enfermidade, 12 anos enfrentando uma situação de humilhação, 12 anos sendo humilhada, 12 anos sendo colocada de lado. Bastou tocar naquele que é autor da vida e tudo se fez novo. A Bíblia diz que tudo se transforma na vida daquela mulher. Ela não fica mais enferma, não fica mais doente, a natureza dela muda, a ponto que nós percebemos que ela toca e ela é curada, ela não quer dizer nada para ninguém. É como o seguinte: bom, vou voltar para minha casa, o que importa é que eu recebi minha cura. Mas Jesus questiona, né? E Jesus faz com que ela fale. E ela não pôde ficar calada, porque a palavra do Senhor diz que quando você é abençoado pelo Espírito Santo de Deus, quando nós somos tocados pelo Espírito Santo de Deus, é impossível ficar de boca fechada sem louvar, sem glorificar, sem bendizer, sem dar glória a Deus. Por isso que o cristão tem que viver dando glória a Deus, porque é impossível ficar sendo cheio do Espírito Santo sem glorificá-lo, sem amá-lo, sem bendizê-lo. É impossível o cristão passar o dia inteiro sem dar glória a Deus. É impossível o cristão passar o dia inteiro sem estar orando. É impossível um cristão, um servo de Deus, um herdeiro de Deus, porque você é herdeiro, e você pode dizer: Senhor, está escrito na tua palavra que o Senhor tem promessas para nós, e promessas de cura, promessas de libertação, promessas de milagres, promessas de salvação, expectativas que Deus quer fazer conosco. Amados, diz aqui a palavra de Deus que ela foi tocada e ela então foi curada imediatamente. Então a mulher teve que falar, né? Ela prostrou-se diante dele, declarou-lhe perante o povo. Ela teve que confessar diante do povo o que Jesus fez na vida dela. Então, houve primeiro, ela estava enferma, ela ouviu falar de Jesus, ela foi impactada, ela tocou em Jesus pela fé, com expectativa, e aquele toque transformou a sua natureza de doente, de doença, de enfermidade, e a vida dela foi transformada, a natureza dela foi transformada, e ela teve que o quê? Confessar. O que que nós estamos confessando para as pessoas que vêm até nós? O que que você tem falado de Jesus às pessoas que vêm até você? O que que nós estamos declarando? O que aquela mulher fez? Nós podemos imaginar: ah, mas eu também faria. Amados, quantas vezes Deus tem feito por nós coisas tremendas e nós nem damos um glória? Quantas vezes Deus tem feito maravilhas conosco? Eu vejo quantas bênçãos que Deus faz e as pessoas recebem as bênçãos na igreja e passa o tempo, ela vai embora. Ela não volta mais. Porque ela só recebeu o milagre, mas ela não teve o milagre da salvação. Hoje eu estou falando com pessoas aqui, que nós estamos reunidos aqui em 5 pessoas, que eu tenho certeza que você é filho, herdeiro e faz parte de uma promessa, de uma aliança que Jesus firmou na cruz do Calvário. E quando Jesus estava derramando aquele sangue, naquele sangue estava escrito o nome de cada um de nós, porque a palavra do Senhor diz que ele já te conhecia desde antes da fundação do mundo, desde antes de existir todas as coisas, o Senhor já sabia quem você era. Podemos nos sentir fracos, cansados, abatidos, mas sabe de uma coisa: Jesus te conhece desde antes da fundação do mundo. Se ele curou aquela mulher, ele pode te curar nesta noite. Se ele tocou, estancou o sangue daquela mulher, aliás, ela o tocou, você e eu nesta noite podemos tocá-lo, e Deus pode mudar tudo o que está acontecendo na tua vida nesta noite, tudo que está contrário, tudo que tem acontecido, porque Jesus é um Deus de coisas tremendas. Lembre-se, Jesus te ama. Jesus está contigo no meio da fornalha. Jesus está contigo como esteve lá com Jonas na barriga da baleia. Jesus estava com os homens quando estavam sendo devorados pelos bichos leões, né? E Jesus esteve com Martim Lutero, com Savonarola e os homens que vieram vindo, com os apóstolos. E Jesus está com você nesta noite. E Jesus está dizendo: filho, levanta-te, porque eu sou Deus que te cura, eu sou Deus que te salva. Por isso, nesta noite, entrega tudo ao Senhor, porque nós temos um Jesus que diz: filha, tenha bom ânimo, a tua fé te salvou, vai-te em paz, em nome de Jesus. Amado Deus, nós agradecemos, Pai, por esse momento que tivemos na tua presença. Clamamos a ti nesta noite, Senhor Deus, que o Senhor esteja abençoando e curando cada um de nós.
que o Senhor esteja vindo de encontro às nossas necessidades, que o Senhor esteja vindo de encontro aos nossos anseios, ao nosso clamor. E tu sabes, ó Deus, e tu sabes o que temos enfrentado, tu sabes as lutas que temos passado, tu sabes o milagre que necessitamos. Mas nesta noite, como esta mulher foi tocada por ti, Senhor Jesus, eu creio que o Senhor está abençoando a vida do teu servo nesta noite. Nós oramos nesta noite pela vida de Samuel, nós oramos nesta noite pela vida da Valdinete, nós oramos nesta noite pelas vidas que estão clamando aqui nesta noite, que o Senhor esteja tocando estas vidas pela fé. Em nome do Senhor Jesus, que o Senhor estancou o sangue daquela mulher que estava 12 anos enferma. Nós oramos nesta noite pela vida do teu servo, porque tu firmaste uma aliança conosco de vitória, e nós repreendemos agora todo o mal. Senhor, coloca as mãos nesse órgão, coloca as mãos nessa próstata, coloca as mãos agora e libera em nome do Senhor Jesus, porque tu és o médico dos médicos, tu és aquele que cura, tu és aquele que transforma, tu és aquele que sara, e pela fé nós oramos sobre estas vidas, oramos pela Valdinete. Senhor, em nome de Jesus, repreendemos todo espírito de demência, todo espírito de morte, todo espírito que esteja atuando naquela vida nesse instante, e pela fé nós aplicamos o teu sangue, Jesus, que eles recebam cura, que eles recebam um toque do teu Espírito Santo, que eles sejam abençoados em nome de Jesus. Receba, Samuel, aquilo que o Senhor está colocando no teu coração nesta noite. Deus é contigo, levanta-te, vai-te em paz em nome de Jesus. Senhor, abençoamos a Valdinete, toque aquela mulher onde ela estiver agora, que ela seja tocada pelo teu Espírito Santo, seja liberta, curada em nome de Jesus. Amado Deus, tu és um Deus de milagres, um Deus de coisas tremendas, Senhor, e nós te bendizemos em nome de Jesus, pois para ti nada é impossível, nada é impossível. Faça tudo de novo, faça esse órgão de novo funcionar, faça esse órgão funcionar sem dor em nome de Jesus, Pai, porque tu és o nosso médico e tu és aquele que nos cura e nos salva. Obrigado, Jesus, por esta noite juntos. Obrigado por aquilo que o Senhor está começando novamente em nossos corações. Senhor, prepara-nos, ó Pai, prepara uma mesa farta, abundante, onde possamos comer e ser saciados em nome de Jesus, Pai. Abençoe cada lar da Débora, da Marli. Senhor, abençoe as casas da Valquíria de igual modo, das pessoas que não puderem estar conosco. Vai abençoando, vai tocando pela fé, Senhor. Nós agradecemos, Espírito Santo. Nós agradecemos, Deus Todo-Poderoso. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, Amém. Jesus.